Bom dia, pessoal. Aqui chegamos a mais uma live da Descomplica. Estamos esperando aí o Coraci para conversar com a gente. A live de hoje é de um tema muito importante, né? Eu coloquei aí uma música para tratar desse momento, né? Se a veste não. É uma música do Flávio José, mas está sendo interpretada aí chama A Natureza das Coisas, mas está sendo interpretada pela Elba Ramalho, né? Então é uma música inspiracional aí pra gente, enquanto a gente espera o Coraci aparecer, certo? Vamos lá. O Coraci, ele é do coletivo da cidade, coordenador do coletivo da cidade, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre um sistema que eles organizaram de doação para famílias da estrutural, né? A gente sabe que esse processo de afastamento das pessoas dos centros urbanos, dos seus trabalhos, eles têm sido muito mais cruel, como acaba sendo em qualquer situação, com o pessoal da periferia, né? Que não tem como entrar e trabalhar e continuar os seus processos, que dependiam muitas vezes das pessoas nas ruas, né? Então, assim que o Coraci entrar, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que está funcionando isso, né? Como é que ele vê esse processo de quarentena lá na estrutural e em regiões parecidas, e como é que a gente vai cuidar como é que a gente pode ajudar a cuidar dessas pessoas, né? Acho que a grande coisa é a gente cuidar de todo mundo nesse momento, né? Vamos esperando aí, daqui a pouco ele deve entrar online. Acabou de entrar, vamos assinar aqui para ele. Vamos dar tchau aí para Elba. Olá, olá. Olá. Como vai, Coraci? E aí, beleza? Beleza, e você? Como é que tá aí nesse momento de excepcionalidade completa? Coisas que a gente nunca ouviu. Então, estamos aí na mobilização, né? Bacana a gente estar aí dialogando. Acho que a gente vai esperando o pessoal chegar. Tem algumas coisas que são importantes, né, nesse momento. A gente começa a perceber a mobilização das pessoas, começa a sentir muita resposta, né? E a gente começa a se movimentar, sai um pouco da nossa zona de conforto, né? E consegue enxergar outros horizontes, né? Então acho que isso acaba sendo uma coisa positiva. Sim. Coraci, conta um pouquinho pra gente, enquanto o pessoal chega, o que é o Coletivo Cidade, como é que vocês trabalham, normalmente aí fora da quarentena, e o que fez vocês tomarem essa atitude de criar um sistema, organizar um sistema de doações para o pessoal da estrutural? Então, o Coletivo da Cidade é uma organização da sociedade civil, né? A gente começou aqui um trabalho na cidade estrutural em 2011, com estudantes universitários, alguns profissionais da psicologia, do serviço social, da pedagogia, e a partir dessa mobilização a gente passou a desenvolver atividades com crianças, inicialmente, crianças e adolescentes, buscando aí alternativa, né, para essas crianças no horário contrário ao da escola, buscando estimular, proteger, assegurar o desenvolvimento integral dessas crianças. Então,
o coletivo nasceu dessa perspectiva, com essa proposta, e a partir daí a gente vem organizando algumas ações, a gente desenvolve atividade diariamente com crianças e adolescentes, né? A nossa meta de atendimento são 200 crianças. A gente tem uma equipe de educadores, psicólogo, assistente social, algumas ações de voluntários com oficinas de música. E aí a partir daí a gente vai desenvolvendo alguns projetos, né? Esse ano a gente desenvolveu um projeto de musicalização com percussão, violão, instrumento de sopro. E aí a gente vai atendendo essas crianças, né? Então, esse é basicamente o nosso trabalho. A gente também tem um projeto com mulheres. A gente desenvolveu um grupo chamado Maria Costura, que é um projeto de geração de renda, né? Que as mulheres começou com um projeto de formação, um curso de costura, mas a gente acabou criando um espaço onde elas pudessem produzir e pudessem disponibilizar esses produtos, né? E aí a gente, então, já está na estrutural desde 2011 fazendo trabalho, né? O que acontece? Com esse momento... Eu saí aí? Voltei? Aí, voltou, tamo aí. Pode continuar. Teve uma... Então a gente identificou uma demanda das famílias em função do início dessa crise do coronavírus com a questão da renda, né? Então, muitas são trabalhadoras informais, algumas trabalham com a reciclagem, trabalham com a prestação de serviço. Então, elas sentiram inicialmente esse impacto, né? E de imediato esse impacto, e já trouxeram para a gente essa preocupação em relação à alimentação, né? Com essa preocupação, a gente conversou com alguns grupos, com o grupo de voluntários Boa Ação, que também atua aqui na cidade estrutural, e com o grupo, com o projeto Inglês na Estrutural, né, que é um projeto parceiro nosso, que é uma iniciativa bem interessante da cidade, e aí a gente começou a pensar em mobilizar essa campanha, né, para arrecadar alimentos, para disponibilizar para essas mães. E como é que foi a operacionalização dessa campanha, assim? Quais foram, assim, acho que as redes sociais são parte vital aí de mobilizar as pessoas, né? O que vocês levaram em conta? Às vezes alguém que possa assistir a nossa live tenha a intenção ou tenha reconhecido algum problema similar e aí, às vezes, essa lição de vocês possa ser vital em como organizar aí esse tipo de trabalho. Como é que vocês se mobilizaram? Então, a partir daí a gente começou a pensar uma estratégia de comunicação. E aí a gente tem alguns voluntários que contribuem muito com o projeto, especialmente com o Inglês na Estrutural, que tem uma estrutura bacana, né, de voluntários e para essa área. Então, eles prepararam algumas ações, algumas estratégias envolvendo rede social, envolvendo contato com parceiros, envolvendo acionar parceiros, né, estratégicos da campanha, e a gente colocou essa mobilização na rua, né? A gente também produziu um formuláriozinho para as pessoas que quisessem ajudar de alguma outra forma, para além da doação, e a partir daí a gente foi gerindo isso. Então, quando a gente pensou qual que era a nossa meta inicial, a gente lançou isso e começou a apresentar quais eram as necessidades de apoio
logístico para fazer a entrega, para retirar os produtos, para entregar os produtos. Então, a gente começou com montar equipes de trabalho para estar nas frentes, né? Surgiram alguns voluntários que já tinham uma experiência com articulação com o comércio, né? E aí isso foi importante, porque a gente acabou conseguindo um preço bem interessante e também a parceria de alguns comércios, né? De alguns locais que trabalham com a venda de produtos. E também a gente conseguiu outros parceiros para dar orientação do que seria mais importante para esse kit, né? Então, assim, a grande questão foi colocar a nossa necessidade na rua, comunicar com as pessoas e, a partir daí, ir estruturando, né, compondo equipes de acordo com essas necessidades, né, que foram surgindo. Maravilha. E na parte de você identificar acredito que tenha muita gente precisando, né? Então vocês tem que identificar quem são os beneficiários, né? Comunicar eles que vocês estão com essas doações, fazer essa distribuição. Como é que é essa parte da logística? Essa é uma parte que a gente se preocupou bastante, assim, porque primeiro tem isso, né? Alcançar as pessoas que mais precisam, foi uma preocupação nossa. Assegurar que esses produtos chegassem de forma que não gerasse nenhum risco, né? A gente está no momento que a gente tem que evitar aí a aglomeração, então essa logística também foi importante. E que os produtos também fossem relevantes, né? Então, na primeira parte, a gente acionou parceiros do território, da própria estrutural, que já atendem famílias e crianças, né? Então, a gente conversou com 13 espaços de convivência de crianças de 0 a 6 anos, que são projetos que atendem essas crianças num modelo parecido com o de uma creche, né? A gente não pode falar que é uma creche por algumas formalidades, mas são muito próximos, e aí atendem crianças dessa faixa etária. Esses projetos já atendem, já dialogam com as famílias, sabem quais são os casos mais das famílias que tinham maior necessidade. As famílias coletivas atendem também, a gente faz um acompanhamento dessas famílias, então a gente já tinha informação de quais eram as famílias que tinham maior necessidade. Então, a gente foi priorizando isso. E também a gente estabeleceu um diálogo, um cadastro, para poder a gente assegurar que uma pessoa não recebesse mais de uma vez, né? Então, e um canal no WhatsApp para a gente continuar dialogando com essas famílias, para repassar a orientação, para dar informações, que é um momento, né, que as pessoas estão com bastante dúvida. A gente sabe também que é uma ação emergencial, então outras ações são importantes virem, né, junto com essa ação, que no caso o suporte para acionar recursos governamentais, programas governamentais, políticas públicas, né? Então, por isso a importância de fazer um cadastro e de estabelecer uma comunicação com essas famílias, para a gente ter uma continuidade desse acompanhamento. E aí... Conseguiu. Maravilha, é bem interessante, né? Então, eu acho que talvez, se a gente fosse resumir, voltamos aqui, né? Eu acho que, então, talvez se a gente fosse resumir, Coraci, entender bem a realidade, né? Ou se você não conhece bem a realidade local, trazer parceiros que conheçam bem a realidade local, até para acelerar esse processo, porque eu acredito que essas pessoas tenham pressa em receber essa ajuda, né? Porque estão passando sérias necessidades, né? Exato, exato. E aí a gente conseguiu fazer uma primeira leva de entregas aí, né, desse atendimento. A gente tem tido bastante resposta, assim, né, a gente está no momento, e aí as pessoas têm demonstrado muita sensibilidade aí, muita solidariedade mesmo, né, então a gente tem tido
muito apoio, muita participação e muita contribuição das pessoas. Então, nesse sentido, a gente está muito feliz. Bom, maravilha. Coraci, é muito interessante essa estratégia de manter um contato contínuo com essas pessoas, né? Acho que seria interessante a gente aproveitar essa oportunidade de conversa para que você pudesse passar um pouquinho para as pessoas como é que como é as pessoas com quem as pessoas que vocês têm alcançado, com quem vocês têm trabalhado, como é que elas estão vivendo esse momento de quarentena? Quais são as principais angústias? Quais são os principais problemas? Assim, acho que é interessante a gente compartilhar essa experiência, porque muitas vezes a gente não tem acesso à realidade das pessoas, das outras pessoas que não vivem como a gente vive, né? E até para enfatizar a importância de ações como essa, né, de solidariedade, acho que seria interessante se você pudesse dar um quadro de como é que as coisas estão sendo, como é que as pessoas estão enfrentando aí esse momento. Pode ser? Então, é, a gente tem sentido, assim, a preocupação das pessoas, né? Na estrutural, a gente tem algumas dificuldades, assim, alguns desafios, especialmente em algumas regiões com problemas de infraestrutura, de serviços públicos. Então, a gente tem regiões aqui na cidade estrutural, a região da Santa Luzia, que tem alguns problemas de fornecimento de água, fornecimento de energia. Então, isso aflige ainda mais as pessoas, né? Então, esses casos específicos a gente ainda demanda um suporte maior e a gente tem tentado mobilizar autoridades públicas mesmo para dar resposta, né? Nas famílias a gente sente que é um momento de dificuldade mesmo, né? De grande desafio, manter todo mundo em casa, lidar com essa situação da insegurança da renda, lidar com essa situação da preocupação, a questão da informação é bem importante, né? Então, qualquer situação as pessoas ficam muito preocupadas, né? Eu senti algum sintoma, já fico muito preocupado, preciso de orientação. A gente acompanhou alguns casos de famílias que alguém ficou com algum problema de saúde no período, né, de um tempo para cá, nas últimas semanas, e as pessoas ficaram bem preocupadas. Então, um diálogo era bem importante para acalmar, para orientar. A questão das crianças, né, dos adolescentes também é um desafio muito grande. O fato, então, de não ter um espaço para brincar, um espaço do lazer. Então, tem sido um momento de muito desafio, assim. Aqui na cidade estrutural a gente está percebendo que é um momento de muito desafio, mas a gente tem percebido uma conscientização das pessoas da importância, né, desse momento, assim. E aí, claro, tem as pessoas que continuam com a sua rotina de trabalho, né, alguns profissionais, algumas pessoas, e a gente percebe que já tem aumentado a preocupação dessas pessoas, né? Antigamente você não via as pessoas tão preocupadas, e agora você percebe alguns comportamentos, o uso de máscara, o uso do álcool, né? As pessoas lavando mais as mãos. Então, assim, tem sido também um espaço, um momento de perceber coisas, né? Algumas mães das crianças que a gente atende estão criando canais no YouTube para falar um pouco do trabalho que faz, de crochê. Então a gente tem visto algumas experiências também interessantes. Tem alguns adolescentes também que estão publicando algumas coisas, né? Então, assim, tem sido mais ou menos essas experiências que a gente tem acompanhado aí das famílias aqui da Estrutural. Muito legal, né? Então, esse tempo de desafio e de privação tem servido também para as pessoas se reinventarem e criarem até conteúdo digital, né? Muito interessante. Seria legal depois, então, a gente tentar promover, ajudar a promover esses canais para o pessoal ganhar. Se a gente puder compartilhar isso, seria bem interessante. Ó. Foi bem legal a ideia. Coraci, Uhum.
Como é que está aí o andamento da arrecadação, essa organização? Parece que vocês já fizeram uma entrega, né? Como é que vocês estão se planejando? Como é que vocês precisam da ajuda das pessoas? Então, a campanha inicialmente era uma coisa pequena, né? Era para atender algumas pessoas. Só que acabou ganhando uma dimensão grande, né? A gente tem já mais de 450 famílias cadastradas. E aí a gente estabeleceu uma dinâmica de cadastro via WhatsApp, onde as pessoas repassam as informações e às vezes o vizinho faz o cadastro de alguém que não consegue fazer. Então, e a gente tem essas 450 pessoas cadastradas agora, que aí já para além das creches que a gente tinha estabelecido o contato inicial, né? Então, a gente conseguiu fazer uma entrega já de aproximadamente 376 cestas, Cara, kits, na verdade, né? Que é a cesta e o kit de higiene. O kit de higiene é bem importante, tem sabonete líquido, água sanitária e um sabão em barra. E a gente está com essas 450 famílias cadastradas, mas com uma demanda enorme. A gente parou porque a gente não tinha ainda uma perspectiva de continuar recebendo, né, doações, e aí a gente deu uma parada. A gente está aí se planejando, se organizando para reabrir de novo, mas a gente tem recebido muita demanda, né? Teve uma reportagem no final de semana onde a gente percebeu a abrangência, porque várias pessoas procuraram, fizeram doação, contribuíram a partir daí. Então a gente continua arrecadando agora para ampliar. Então a gente sabe que já tem uma demanda de espera, a gente ainda não mapeou essa demanda, e a gente está aí na expectativa de fazer mais uma entrega de 350 cestas, de 350 kits, né? A gente espera que no final de semana. As pessoas podem ajudar doando, né? Fazendo a transferência na conta do coletivo, né? Essa conta é uma conta institucional, então a gente tem feito prestações de conta, está fazendo todo um acompanhamento dela, né? As pessoas podem contribuir trazendo doações, né? Então, assim, a gente só pede que as pessoas tenham, né, todos os cuidados aí, né, inclusive a nossa entrega lá, ela tem essa logística da pessoa fazer a entrega sem nenhuma situação de risco, né? Então, uma pessoa entra com o carro, a gente descarrega as coisas. A gente tem também, em alguns dias pontuais, alguns voluntários que estão fazendo a retirada dos produtos. Então, se você tem algum produto, você pode mandar uma mensagem pelo Instagram, ou pelo Facebook, que a gente também organiza uma retirada. Ela só não tem como acontecer de forma imediata. E as pessoas também podem ajudar divulgando, né? A gente mobilizou alguns voluntários para fazer a entrega. Esse grupo de voluntários se revezam, porque a entrega começa na sexta, né? Então é sexta, sábado, domingo fazendo entrega. Então tem uma escala para cada turno ter uma equipe de voluntários diferentes. Esses voluntários já estão aí seguindo todas as orientações para se proteger e para proteger a comunidade, né? As pessoas que vão receber. A gente tem uma logística de entrega lá também, respeitando todas as orientações. A gente faz um agendamento, então não tem fila, né? Não tem uma aglomeração de pessoas. A gente chama... essa entrega ela tem sido em pequenos grupos, né? E agendado. Então, acho que essa tem sido as formas que as pessoas podem ajudar, divulgando mesmo a campanha, dando visibilidade e com essas formas aí. E você falou, né, um número bastante relevante, né, 450 famílias e um período que só se estende, né? Então, uma campanha que talvez fosse para ser uma coisa, para uma rodada única, vamos chamar assim, de doações, é uma coisa que vai ter que virar meio que uma assistência, né? Pelo que eu estou percebendo. Pelo menos por esse período, né? E na medida em que a gente foi identificando, a gente tá tentando dar um suporte. Ainda ficou uma demanda não atendida, tem uma demanda não atendida muito grande. É uma questão emergencial, né? A gente espera que os programas
aí do governo, as políticas públicas atendam essas famílias. Eu acho que os programas que estão sendo pensados, eles vão alcançar a maioria dessas famílias. A gente sabe que tem alguns casos que talvez não sejam contemplados por alguns problemas de informação, de cadastro, sempre tem, né? Então a gente vai estar acompanhando. A gente também está, a partir desses grupos do WhatsApp, dando essas orientações, né? Dando essas orientações em relação a como se cadastrar, quais são os recursos que estão sendo disponibilizados, quais são os programas que o governo está oferecendo, né? Então, no DF, a gente tem algumas coisas bem específicas, que tem, né, do cartão material escolar, que virou agora um cartão que está disponibilizando recursos para alimentação também. Tem essa transferência aí do governo federal, que também deve estar sendo disponibilizada nos próximos dias. E aí a gente está pensando já em outras ações, né? A sexta, essa segunda entrega a gente vai fazer ela no final de semana, porque ainda, né, a gente não tem aí essa perspectiva de todo mundo ter recebido, e aí tem alguns casos que a gente ainda está identificando como uma demanda que a gente precisa atender. Então a gente vai fazer uma segunda etapa de entregas. E aí a gente está pensando em fazer campanhas agora, pensando mais nessa parte da comunicação mesmo, de orientação para as pessoas, tentando entender o que acontece a cada momento desse para a gente poder, né, trabalhar isso. A gente está agora pensando aqui com outros parceiros, com um comitê que a gente criou no território para trabalhar a questão de produção de máscaras, né? Agora que a gente tem essa orientação da própria OMS de que o uso de máscaras é recomendado, então a gente está pensando em produzir máscaras e está com alguns projetos aí para disponibilizar máscaras. E aí mobilizar as costureiras do território, né? Então já estamos aí pensando, fazendo uma estimativa de produção de 2.000 máscaras para poder disponibilizar inicialmente para o público mais vulnerável, para os idosos, para as famílias numerosas e para outros públicos que a gente identificar. E também pensar a partir, né, das próximas semanas quais demandas vão surgir, no que a gente vai poder colaborar. Legal. E nessa interação que vocês estão fazendo com as pessoas, quais são as principais dúvidas, as principais incertezas, as principais explicações que vocês acabam dando aí? Porque você falou que, pelo que você me explicou, tem uma sorte bem grande de assuntos que vocês acabam falando, né? Desde cuidados de saúde, até como participar da doação das cestas e dos kits, até como acessar aí essas ajudas do governo, né? Como é que você sente as pessoas? O que elas trazem de comunicação para vocês, de necessidade de interação? Da parte das famílias, inicialmente são orientações em relação aos programas, a esses programas governamentais, muita coisa relacionada aos programas de transferência de renda, como Bolsa Família, né? Então, nos últimos meses a gente tem tido problemas relacionados ao cadastro, então dar orientação para as pessoas em relação a isso tem sido uma demanda recorrente. As questões de transferência de renda do DF também tem sido uma demanda. E aí essas orientações, né, de saúde, e é interessante que a gente tem o uso expressivo hoje, né, do WhatsApp, do celular, mas algumas funcionalidades as pessoas não estão tão acostumadas. Então, um momento como esse, que exige a utilização desses recursos de forma mais intensiva, a gente percebe a dificuldade das pessoas e a gente tem passado essas orientações, né? Então, essas têm sido as principais demandas de comunicação, né? E aí, para além disso, as orientações em relação as orientações de saúde, que hora ir ao médico, qual é o médico que está disponível,
como que estão funcionando os serviços públicos com esse momento de quarentena, né? Como que eu acesso à defensoria pública, como que eu acesso à administração regional, como que eu acesso à escola. Então, essa tem sido uma orientação que a gente tem repassado também para as famílias. Muito legal fazer essa ponte, né? E acho que talvez seja um serviço tão importante quanto a distribuição dos kits e das cestas, né? Que as Aham, pessoas não aham. podem sair, não tem a quem perguntar, né? Qual é a estrutura Uhum. que vocês têm para fazer esse atendimento? Assim, deve estar sendo na raça, né? No peito e na raça. É, é equipe e alguns voluntários. Você fala em termos de pessoal para dar esse suporte, né? Isso. A gente tem utilizado os nossos próprios celulares, né? Assim, os recursos que a gente tem disponível. Tem uma equipe que trabalha no coletivo semanalmente, né? Que aí tem a psicóloga, a pedagoga, educadores, voluntários aí, profissionais de psicologia, de serviço social, que também têm contribuído muito com o repasse dessas informações, né? Que tem dado esse suporte remoto aí para as famílias. Basicamente tem sido são esses os recursos que a gente tem utilizado, né? A gente tem até uma demanda, assim, essa talvez é uma demanda, né? Em que medida a gente consegue acessar mais ferramentas que facilitem, né? Essa comunicação, esse repasse. E tem uma coisa interessante que como hoje a questão da informação é um desafio, porque a gente tem muita desinformação, ou a informação equivocada, né? Então é mais difícil você repassar uma informação correta num quadro onde você tem muita informação falsa, muita informação que às vezes é equivocada, ou é uma informação para abstrair o dado da pessoa, né? Então, o que a gente percebeu? Como a gente atua na comunidade, e a gente é um projeto que está aqui atendendo, que é conhecido, a gente acaba tendo uma relação de confiança. Então, a gente acaba sendo esse verificador, assim, da informação, né? Então, circula muita informação, o volume de informação é enorme, e na hora das pessoas tirarem dúvidas, a gente acaba sendo uma referência para isso. Então, isso aqui tá certo, esse cadastro, não sei se, né, vocês acompanharam que com essa coisa do programa de transferência de renda aí do governo federal, dos R$ 600, o volume de informação que circulou de coisas falsas relativas a esse programa é um negócio. Então, a gente sempre tem feito o trabalho de conferência e, na medida do possível, de orientação de como conferir, né? Como que eu verifico se aquela informação é correta, se ela é verídica, se ela procede. Então, tem sido esse também o trabalho que a gente está fazendo, assim. Uma triagem das fake news, né? Exatamente. Essa referência, assim, né? Porque se isso é uma curadoria, né? Uma curadoria se os dados são ou não, o que está certo, o que não está. E Coraci, pela sua experiência aí, pelo volume de informações que vocês devem estar trabalhando, quais são os principais fake news assim que vocês têm que rebater, assim, que as pessoas têm batido na tecla e têm chegado a essas informações? E quais são os mais nocivos, assim, os mais absurdos, e se tem como você resumir para a gente como é que é essa orientação que você dá para que as pessoas possam reconhecer se uma coisa é possivelmente verdadeira ou falsa? Então, nesse contexto, acho que tem duas coisas, né? Primeiro, a gente está num debate aí de qual é o modelo que a gente vai adotar para enfrentar o problema do coronavírus, né? Então, se é uma quarentena, se vai ser horizontal, se vai ser vertical, se eu adoto essas medidas, se eu não adoto. Então, as pessoas têm tido muito essa preocupação, isso está em disputa, eu acho que as pesquisas estão mostrando isso, né? Tem hora que as pessoas aderem, tem hora que não aderem. Então,
A gente tem procurado, seguindo aí as orientações da OMS, seguindo as orientações e percebendo os dados de outros países, orientar as pessoas para levar a sério esse momento, né? Assim, para dar importância para isso. A gente não sabe do impacto que isso pode causar numa região como a estrutural, numa região como a Santa Luzia, então a gente fica muito preocupado, porque já tem escassez de recursos, já tem ausência de infraestrutura, de alguns serviços, de água, de luz, como a gente falou, né? Então, já é uma condição muito precária. Então, se chega uma situação como essa, tudo indica que o impacto vai ser muito ruim. A gente torce para que não seja, a gente tem esperança de que as coisas não aconteçam dessa forma, mas a gente precisa ter prudência. Nesse sentido, a gente passa orientação. Então, esse é a primeira questão, em relação a como lidar com esse momento e quais são as medidas que as pessoas devem adotar, né? E aí, a gente tem usado as informações científicas, as informações e orientado as pessoas nesse sentido, tentando trazer para essa referência do mundo acadêmico, do mundo científico, organizações importantes, como a Organização Mundial de Saúde, e tal. Por outro lado, o que tem surgido muito é a questão desses serviços, né? Então, muito link para você se cadastrar, muito link para você... E a gente tem orientado assim, primeiro, você precisa buscar o site, a fonte original daquela informação, geralmente é o site, né? Assim que começou o diálogo sobre esse programa, as pessoas procuravam muito várias publicações falsas falando para você se cadastrar, né? E aí algumas fazendo referência ao site da Caixa Econômica, por exemplo. E a gente, você tem que olhar no site, o site da Caixa Econômica tem alguma informação sobre isso? Não tem? Então, essa é uma base importante de dados, né? E aí o diálogo com pessoas da área, né? Então, tem se falado muito de programas que são ligados, que são da assistência social, então a gente tem que tentar dialogar com as pessoas da área para trazer essa referência. Algumas informações a gente sempre fala, mas você está vendo essa informação, ela está amplamente divulgada, ou ela só está focalizada em determinado lugar, ou determinados grupos que repassaram, né? Então, tem sido as orientações que a gente tem repassado. É um processo de construção, né? A gente está descobrindo isso, né? Na verdade, agora a gente vai lidar com uma situação bem séria para reagir a essa questão da informação, né? Então, em algumas semanas a gente vai perceber o impacto disso e as pessoas vão perceber, assim, porque é a realidade que desconstrói o engano, né? Então a realidade vai aparecer daqui 1 ou 2 semanas e a gente vai ter essa possibilidade de lidar com isso e assim, mas é mais ou menos essa forma que a gente está trabalhando com as pessoas. Pois é, e é interessante, né, porque você falou de algumas famílias, de algumas mães, alguns adolescentes que estão procurando extravasar e buscar alternativas no meio digital, né? Eu acho que a oportunidade dessa crise vai ser também com que as pessoas criem novos hábitos, né? Tanto de saúde e de higiene, no que é possível na realidade da estrutural, pelo que você está passando para a gente, que existem várias restrições perigosas aí, né, que complicam muito a realidade, mas novos hábitos também no consumo de informações, né, e de se obrigar a aprender certas coisas e ir atrás de certas coisas, né? Não, sem dúvida. Inclusive, até de enxergar isso como um canal de utilidade, né? De mais utilidade, assim. Eu acho que a gente acabou estabelecendo um desses meios, ou um canal de entretenimento, que não tem problema nenhum, é super importante para, né, isso, ou um canal, né, de diversão, uma questão muito mais secundária, assim, né? Então, agora está se tornando uma ferramenta essencial, está se tornando uma ferramenta
várias coisas que a pessoa... Se eu antes ia até uma agência da Caixa Econômica resolver um problema, agora eu vou resolver isso pelo telefone, né? Se eu antes ia até uma unidade que repassa alguma informação do governo, eu posso resolver isso pelo telefone, eu posso resolver isso pelo WhatsApp, eu posso resolver isso de outra forma. Então, as pessoas estão começando a perceber essa utilidade, assim. E é engraçado porque a gente hoje tem o acesso amplificado para as pessoas, né? Mesmo numa região de periferia, como a estrutural, as pessoas têm bastante acesso a esses recursos, porque já está se tornando, né, uma ferramenta muito importante. Agora, o uso não era tão para essas questões de utilidade, assim, né, do meu dia a dia, de resolver problemas do meu dia a dia e tal. A gente ainda tem uma prática ainda de resolver as coisas no geral da população. A gente ainda tem uma prática de resolver as coisas num modelo muito antigo, presencial, né, fila. Então, a coisa começa a ter fomos forçados aí a uma mudança, né? E várias pessoas começaram a aprender a pagar a conta do celular agora, de alguma forma acessar algum recurso para fazer isso, porque a lotérica está fechada, né? E diariamente você passa na lotérica aqui na estrutural e tem uma fila enorme, as pessoas, a maioria, estão lá pagando conta. Então agora, por algum período aqui no DF, as lotéricas ficaram fechadas, então as pessoas tiveram que buscar outras alternativas, né? Então, eu acho que o comportamento está mudando, né? A gente está aí sendo forçado e a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar e qual que é a profundidade dessa mudança de comportamento, né? Então, por isso que eu acho que algumas coisas são pedagógicas, assim, nesse momento, né? As pessoas já estão tendo mais familiaridade com o uso do WhatsApp, com o uso de aplicativo, porque, de repente, a gente tem que passar mais tempo mesmo utilizando esses recursos, né? E agora voltando um pouquinho às doações, né? As cestas, elas são aquelas cestas básicas, os itens normais. Como é que as pessoas podem saber o que doar? E os kits também, né, de higiene. O que é ideal para que as pessoas possam usar para montar esses kits? As cestas são 14 itens básicos da alimentação, né? A gente tem até conseguido algumas doações de carne, de leite, de outros itens, mas o que a gente tem fornecido é a base da alimentação: arroz, feijão, óleo, farinha, algum biscoito. Tem os itens lá que eu tenho que me lembrar, mas são 14 itens, né, não perecíveis, e aí qualquer um desses itens as pessoas podem doar. Dos itens de higiene, o que as pessoas podem doar água sanitária é muito útil, né? Porque a água sanitária você pode fazer o uso dela para desinfetar e aí para combater o vírus, né? Então, ela é bem importante. O sabão em barra, que ele também é multiuso para lavar a louça, em alguns casos lavar a roupa, e o sabonete. O sabonete, ele pode ser... A gente optou pela distribuição do sabonete líquido porque ele tem uma incidência, ele propaga menos, né? Porque o sabonete líquido não tem o compartilhamento do sabonete, né? Uhum. Mas todos esses itens, e não necessariamente nessa descrição, tem uma importância. Então, se a pessoa quiser disponibilizar, já é uma boa ajuda, né? E tem uma coisa importante que eu acho que é bom a gente começar a comunicar, que é a forma como as pessoas vão fazer essa doação. A gente está muito preocupado com isso aqui, né? Porque agora a gente tem que evitar situações de aglomeração. Então,
A gente tem dialogado com outros projetos, porque a gente tem bastante projetos. Se você olhar na rede social, você vai colocar lá a hashtag cidade estrutural, você vai ver bastante coisa. E a gente tem buscado centralizar isso para poder otimizar, né, para não ter aquela coisa de uma pessoa pegar várias vezes em lugares diferentes, e também as orientações de como fazer essa entrega, né? Porque às vezes a gente percebe pessoas, no sábado mesmo, um grupo de pessoas veio até a estrutural, queria fazer entrega no carro, mas de repente juntou uma aglomeração em cima do carro que ficou inviável de fazer a entrega. Então eles depois procuraram o coletivo. Então é bom a gente estar atento com isso, né? É bom procurar uma organização, é bom a gente estar se colocando à disposição, mas tem outras, e aí de repente é importante só trazer essa preocupação, levar essa preocupação para as organizações de que precisa acontecer de forma segura, né, de forma adequada essa entrega, para proteger as pessoas, para se proteger, então é importante. Coraci, uma pergunta, uma dúvida. Como é que está a situação aí do Covid-19 na estrutural? Teve algum caso, alguma coisa suspeita? Como é que vocês estão convivendo com isso? A gente está dialogando muito com a equipe da saúde aqui, né, do território, com a unidade básica de saúde, a gerência e tal. Então, a gente tem uma rede que reúne órgãos governamentais e da sociedade civil. Nessa rede a gente está sempre em diálogo. Hoje o principal canal é o WhatsApp, a gente geralmente faz alguns encontros presenciais, e nessa rede a gente está fazendo esse acompanhamento, né? E até agora a gente não tem notícia de nenhum caso confirmado aqui na estrutural. A gente, né, alguns casos suspeitos, a gente acompanhou alguns não fizeram o teste, né, a gente tem tido esse problema do teste ainda, do acesso ao teste, então elas estão em isolamento, mas as que foram casos mais graves ou no começo, que a gente acompanhou, esses casos as pessoas fizeram teste e deram negativo. Então, a gente até agora, até o momento, não tem nenhum caso confirmado na estrutural. Entendi, que bom. Eu acho que maravilha. Eu queria saber se tem mais alguma informação que você acha importante, né? Tá na live, acho que o pessoal está tendo contato com o perfil de vocês, pode entrar em contato por direct, né? A gente está disponibilizando uma planilha de doações e de apoio aos pequenos que tem lá o WhatsApp de vocês. Eu vou deixar o link aqui depois. Eu queria saber, a gente vai disponibilizar o conteúdo dessa live, tanto para que outras pessoas que estejam procurando ajudar a sua comunidade possam ter acesso às informações e também entrar em diálogo com vocês ou com a gente, quanto pessoas que estão precisando de alguma forma de ajuda ou querem conhecer essa iniciativa. Queria saber se você tem mais algum recado, alguma informação que você acha importante, que a gente não tenha conversado. Então, acho que agradecer aí, né, essas iniciativas, a iniciativa de vocês, desse diálogo, acho que é bem importante a gente estar levando as informações e essa possibilidade de participar, de contribuir para o máximo de pessoas. Dizer que a gente está à disposição também, né, enquanto projeto aqui na Cidade Estrutural, para contribuir, para dialogar. E da gente, nesse momento difícil, da gente exercer a nossa solidariedade aí, né? A gente se preocupar aí com o outro e caminhar nessa perspectiva. Acho que esse vai ser um caminho fundamental agora, né, que a gente está passando por esse momento. Acho que é isso. Maravilha, Coraci. Obrigado, viu, pelo seu tempo. Parabéns pela iniciativa e conte com a gente para o que precisar. Valeu. Obrigadão. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.